queridos. Queridos, graça e paz. Queremos convidar você que está entrando agora, neste momento, para estar conosco. Você que está assistindo aí, né? Que neste momento você possa compartilhar, fazer a sua sala de vídeo, compartilhar no status do WhatsApp. Saiba que você está sendo um canal de Deus para alcançar mais vidas. E sim, alcançarmos o propósito, que é alcançarmos mais vidas para o Senhor. Amém? Hoje nós estamos aqui com esse bate-papo, com o intuito, né, de falarmos mais sobre relacionamento. Então quero convidar você e a sua família para ficar ligado aqui com a gente. Amém? Enquanto você vai entrando e você vai se preparando, nós vamos começar aqui com uma canção. Amém? Que Deus possa estar te abençoando e falar ricamente no seu coração. Na multidão dos que creem, um só é o coração. Somos corpo, uma família. Te abençoo, meu irmão. Na multidão dos que creem, um só é o coração. Somos corpo, uma família. Te abençoo, meu irmão. Koinonia é a chave do fluir. Perseverando, vamos prosseguir. E koinonia já, koinonia já, koinonia já. E koinonia já, koinonia já, koinonia já. Na multidão dos que creem, um só é o coração. Somos corpo, uma família. Te abençoo, meu irmão. Na multidão dos que creem, um só é o coração. Somos corpo, uma família. Te abençoo, meu irmão. Koinonia é a chave do fluir. Perseverando, vamos prosseguir. E koinonia já, koinonia já, koinonia já. E koinonia já, koinonia já, koinonia já. E koinonia já, koinonia já, koinonia já. Aleluia. Exaltado é o Senhor. Glória a Deus. Tu és tremendo, Senhor. Bom, queridos, hoje nós vamos falar sobre relacionamentos na presença de Deus. A
Para você que acabou de se conectar conosco, né? Queremos te convidar para que você faça a sua sala de vídeo, compartilhe no seu status e vamos juntos levar a palavra do Senhor, né? E para você que tem alguma dúvida, para você que tem alguma pergunta, para você que tem algum comentário a fazer com os assuntos pertinentes comentados aqui, você pode fazer, que nós estamos com os nossos celulares conectados aqui. Então, vamos estar bem conectados ao que você vai dizer durante toda a conversa. Participe, amém? Bom, o tema de hoje é: quando existe a presença de Deus, todos os relacionamentos se tornam especiais. Viver é relacionar-se. Por isso, quanto mais habilidades desenvolvemos para lidar com as pessoas, mais felizes somos. As relações saudáveis suprem nossas necessidades de afeto, de inclusão, de amar e ser amado, de pertencimento. Relacionar-se é uma das melhores coisas da vida. Está correlacionada ao compartilhar. É descobrir e aprender a respeitar a individualidade do outro. É conquistar o território do outro e permitir que o outro descubra e conheça as conquistas de você. Amém? Então, para a gente começar, a gente está aqui com os nossos pastores, pastor Normandes, pastor Rodrigo e o nosso convidado, que é o Daniel, né? Tá novo aí no pedaço, mas a gente está, né? Colocando ele para aprender. E para a gente começar, né, eu gostaria que o pastor Normandes falasse mais a respeito de relacionamentos, o seu ponto de vista, né? Vamos lá. Graça e paz, queridos. Relacionamento. O relacionamento é algo bem complicado, porque para você ter o relacionamento ele envolve várias coisas. Você pode ser um colega, é um relacionamento. Você pode ser amigo, é um relacionamento. Questão de pais com filhos, questão de cônjuges. Então, relacionamento envolve vários segmentos, vamos colocar assim. E principalmente, que é o mais importante, é o nosso relacionamento com Deus. Quando nós nos convertemos ao Senhor. Tem pessoas que não creem em Deus, mas têm relacionamento com outras coisas, né? Tem pessoas que amam tanto algo material, por exemplo, um carro, que se bater ele chora, se estragar ele chora, porque tem um relacionamento com aquilo que é material. Mas nós queremos trazer nessa noite um relacionamento vivo, que é de pessoas, que é sentimental, né? Não pode ser ligado a coisas simples, mas algo mais de profundidade. Então, o relacionamento, dentro de uma visão mais geral, seria aquilo, seria uma ação entre você e alguém, de tal maneira que você possa sentir empatia por aquela pessoa, e aquela pessoa empatia por você. Isso é um relacionamento, né? De uma maneira mais geral. E aprofundaremos nisso. Amém. Graça e paz, queridos. Completando aquilo que o pastor Normandes agora acabou de falar, nós temos um relacionamento não só com aquilo que nós amamos, com aquilo que nós gostamos, mas principalmente o relacionamento que nos aperta, aquele relacionamento que Cristo mandou que nós tivéssemos, de amar os nossos inimigos. Quer dizer, relacionar com os nossos inimigos, relacionar com aqueles que nos acusam, relacionar com aqueles que levantam falso contra as nossas vidas. Então, são relacionamentos amplos. Assim como o pastor Normandes disse, há aqueles que não gostam de se relacionar com seres humanos, preferem se relacionar com animais, né? Tem mais afetividade com um animal do que com uma pessoa, do que com uma criança, assim se dizendo, né? E nós vamos estar aqui nessa noite para estar debatendo sobre o que é o relacionamento, e a base de todo relacionamento tem que começar em Deus. Se nós não nos relacionarmos primeiro em Deus, nós não conseguiríamos nos relacionar nem com nós mesmos. Então, essa é a base de tudo, começando em Deus. Também tem a questão também, logo no início, né, do relacionamento com Deus e Adão no Jardim do Éden. Né? Começou ali, desde o princípio, a questão do relacionamento. Né? Verdade. Sobre isso que a Laís acabou de dizer, o relacionamento, ele começou
antes da fundação do mundo, né? O relacionamento, ele vem da forma hierárquica, né? Começou com o pai, do pai para o filho, do filho para o Espírito, né? Começou ali o relacionamento entre Deus, entre Cristo e entre o Espírito Santo. Como está escrito lá em João, no Evangelho de João, né? No princípio era o verbo. Então, João ali naquele primeiro capítulo já vem falando exatamente desse relacionamento. Antes do mundo, antes do universo, já existia o relacionamento dos três. E depois dos três, tinha os anjos que foram criados antes dos homens. Verdade. Então, havia já um relacionamento de anjos, que os anjos sempre obedeceram, sempre seguiram. Né? E antes mesmo, né, é bom a gente colocar isso, o relacionamento era tão pleno, né, tão perfeito, que mesmo nessa perfeição, Lúcifer, que era um anjo de adoração, ele deixou cair a glória de Deus. Ele deixou se levar pelaquilo que ele mesmo fazia, que era adoração. Então, olha você vê como é coisa complicada o relacionamento. Né? Porque antes do ser humano, Lúcifer já tinha caído. Ele não caiu depois que o ser humano foi criado, ele caiu antes. E Deus criou o ser humano, mesmo depois da queda de Lúcifer, para ter um relacionamento diferente dos anjos. Isso é muito importante. Com isso nós podemos aprender que em cada relacionamento nós temos que saber o nosso lugar. Se no relacionamento você não sabe qual é o seu lugar, qual é a sua posição, vai dar problema. Né? No relacionamento entre homem e mulher, a mulher tem que fazer o papel da mulher, o homem o papel do homem e o filho o papel do filho. Se os papéis forem trocados no relacionamento, vai dar problema. Dá problema, com certeza. E para a gente começar aqui, eu tenho uma pergunta já. Vamos lá. Né? Bora. Como nós cristãos podemos melhorar o nosso relacionamento com Deus no nosso dia a dia? Pergunta boa, hein? Olá. Pergunta boa. Deixa eu colocar um ponto de vista. Relacionamento com Deus. Primeiro a gente tem que lembrar qual que foi o problema do relacionamento com Deus. O problema de relacionamento com Deus foi exatamente quando a serpente falou com Eva da seguinte maneira: Ele não quer que você coma, que o dia que vocês comerem, abrirão os seus olhos e vocês serão como Deus. Aí começou o problema. Porque o ser humano em si, como nós fomos feitos imagens e semelhanças de Deus, há um desejo nosso de poder. O ser humano tem esse desejo dentro de si. Né? Não tem esse negócio de, mas eu sou humilde. Você pode ser humilde, mas há um desejo de poder, desejo de autoridade. Todo ser humano tem. E aí quebrou o problema, deu o problema. Por quê? Eva veio, deu uma fruta, ele comeu, desobedeceu. E é tão tremendo que quando Deus veio conversar à tarde, né, com ele, e ele estava escondido, que ele falou que estava nu, viu Deus estava nu e se escondeu, ele disse: eu ouvi tua voz e me escondi porque eu estava nu. Deus não queria saber se estava nu, porque Deus já via ele nu todo dia. Só que ele não atinou para isso. Então, ou seja, o medo já tomou conta dele, o temor de Deus, o temor do pecado tomou conta. Então, para nós voltarmos a esse relacionamento com Deus, nós temos que pensar o seguinte: Deus me vê na minha pureza e me vê nos meus defeitos. Então não tem nada em mim que eu possa esconder, nem os meus erros e nem os meus acertos. Não tem nada em mim que eu possa falar assim, não, desse jeito Deus não vai ver. Essa caixinha no meu coração, essa caixinha no meu pensamento, Deus não sabe. Ele sabe todas as coisas. A palavra do Senhor nos diz, interessante, que ela coloca que Deus prescruta os nossos corações, ou seja, Ele vai lá no fundo, lá onde você não conhece, que nós não conhecemos, Ele vai lá e sabe. Ele sabe o desejo da minha alma, Ele sabe o desejo que eu vou ter daqui lá na frente, Ele sabe a reação que eu tenho em cada momento da minha vida. Então, isso é Deus. Então, para a gente voltar a esse relacionamento com o Senhor, nós temos que desnudar como Adão era. Adão estava diante de Deus todas as tardes nu, e não se preocupava. Mas o pecado, quando entrou, ele se preocupou com a nudez. Não era nudez exatamente corporal, mas por causa da desobediência que ele se escondeu. Não foi porque estava nu, mas é porque desobedeceu. Porque a nossa vergonha maior é errar. Toda vez que a gente erra, a gente se sente envergonhado e queremos nos esconder. Por que a gente faz as coisas escondidas das pessoas? Porque as pessoas não nos veem. Mas esquecemos que Deus vê além disso. Nós escondemos as pessoas, mas esquecendo que Deus, que é Deus, está vendo tudo. E nós esquecemos que Deus é Deus.
Mas não, eu tenho que fazer escondido do meu marido, da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos. Mas esquecemos que existe um ser poderoso que vê todas as coisas. Então nós temos que deixar que essa ficha fale assim, não, o meu relacionamento com Deus vai ser melhor quando eu me descortinar diante dele, quando eu me desnudar diante dele, quando eu perceber e deixar, falar assim, não, eu estou aqui, o que eu faço, o Senhor está vendo, eu quero ser livre, eu quero ser bem aberto para o Senhor. Aí o trem vai melhorar. Fora isso... Amém. E muitas das vezes, eu como sou um recém-batizado, estou aprendendo agora as coisas com esses pastores tremendos aqui, e estou tentando aprender o máximo com eles aqui. Se tiver alguma pergunta de pai para filho, ou alguma coisa que a gente possa estar tentando debater sobre o amor, vocês podem estar mandando algumas perguntas aí que nós vamos tentar responder o máximo para vocês tentarem se abrir a mente. Amém. Então, nós também já temos mais perguntas aqui, queridos. Glória a Deus, obrigado para você que está participando, né? E a pergunta que veio para a gente é relacionado ao casamento, cônjuge, né? Em meio a essa pandemia que nós estamos passando, né? Nós vemos muitos conflitos familiares no jornal mesmo, né? No jornal passa muito. Esses dias mesmo eu estava ouvindo no jornal uma pesquisa, né, que diz que essa pandemia cresceu muito o número de divórcios no país, né? E a gente vê esses conflitos, a gente acha assim que conviver com uma pessoa é uma coisa mais fácil do mundo, mas aí a gente consegue ver, né, os defeitos, aí a gente começa a colocar uma coisa aqui, uma coisa ali, né, e a gente tem que buscar muito do Senhor, buscar muito a direção do Senhor, né? E uma pergunta que veio, pastores, para a gente, deixa eu só desbloquear aqui rapidinho, é que diz, em conflito no casamento, como se conciliar com Deus e família? Beleza. Como se conciliar com Deus e família? Realmente, queridos, esse momento de pandemia tem sido um momento muito difícil, porque você tem ficado mais tempo em casa com o seu cônjuge, você tem usufruído de momentos que normalmente um vai estar trabalhando, o outro vai estar chegando, mas é um momento que os dois estão em casa, né? Que deveria ser um momento prazeroso, né? Então vamos lá. O relacionamento do casal, ele tem que ser também de uma forma hierárquica. Lembra que logo no início nós falamos sobre a hierarquia, né, no relacionamento? Isso tem que ser muito bem entendido, isso tem que ser muito bem colocado. Da mesma forma que tem uma hierarquia, né, entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas tem, pastor? Tem. Porque um é pai, um é filho e o outro é espírito. Há uma diferença, mas é uma diferença que se une. Há uma diferença que se completa. Há uma organização. São diferentes, mas diferentes que são um e que se completam. Assim também é o casal, assim também é o marido e a mulher. São diferentes em tudo, pensamento, forma de agir fisicamente, mas os dois juntos se completam. Um não se separa do outro, um não tem como ficar fora do outro. Então, quando se entende a hierarquia, se entende o papel de Deus na vida do casal, porque primeiro houve o relacionamento de Deus com o homem. O homem primeiro se relacionou com Deus. Para que o homem primeiro teve que se relacionar com Deus? Para aprender o que é um relacionamento, né? Porque a figura do homem olhando para Deus, como é a imagem que se reflete, o homem olha para Deus e ele vê ele próprio em Deus. Então ele está tendo um relacionamento e Deus ensinando para ele como se relaciona, como se conversa, como se ouve, até Deus formar para o homem a sua disjuntora, formar para o homem Eva, aquela que iria o ajudar, o auxiliar, né? Então, o que nós entendemos com isso? Que a base de todo relacionamento tem que estar em Deus. Se Deus não for a base de qualquer relacionamento,
não tem junção, não tem união, não tem paz, não tem diálogo, vai dar problema. É o cordão de 3 dobras. Homem, mulher e Deus ali fixando os dois. Então o que nós entendemos com isso? Que muitos conflitos estão vindo, muitos conflitos dentro dos lares estão acontecendo. Por quê? Porque está faltando essa base em Deus. Está faltando essa base em Cristo, que é a união dos dois ali. Então, não está tendo aquela paciência de aturar o cônjuge dentro de casa, né? Então, está tendo esse ruído aí dentro dos casamentos. Então, nós vemos que se não tiver uma compreensão em Deus de unidade, realmente, se eu não consigo me relacionar com Deus, que eu não estou vendo, como eu vou conseguir me relacionar com a minha esposa? Como eu vou conseguir me relacionar com o pastor Normandes? Eu aprendi o relacionamento primeiro em Deus. Eu me relacionei primeiro com Deus, para depois eu me relacionar com o meu cônjuge. E lembrando para você que o seu cônjuge é a sua vida. Ele é a sua vida. Cuidado, você está brigando com ele aí demais aí, isso pode dar problema. Lembra lá de Jó, quando Satanás veio e começou a tocar nas coisas de Jó. Levou o filho, levou tudo que Jó tinha. E Deus, olha o que Deus falou para Satanás: olha, toca em tudo dele, mas não toca na sua vida. Não tocar na vida de Jó. Quando não tocou na vida de Jó, não tocou na vida física de Jó, não tocou na sua esposa. Quer dizer o quê? Que a esposa de Jó era a vida dele. Toca em tudo de Jó, mas não toca na sua vida. Os filhos foram embora, a riqueza foi embora, mas aquela que teria que ter um relacionamento com ele não foi tocada. Sabe por quê, queridos? O nosso cônjuge é aquele que mais nos confronta. O maior confronto que nós temos dentro de casa ou na nossa vida não é do nosso patrão, não é do seu pastor, não é do seu líder, não é das pessoas lá fora. Aquele que te confronta é aquele que dorme com você, é aquele que está dentro de você, dentro da sua casa 24 horas com você. Ele é o seu maior confronto, sabe por quê? Porque ele te conhece. Ela sabe quando você está mentindo, quando você está falando a verdade, ela te conhece. Então, essa é a base do relacionamento. Sem Deus, firmando e juntando, não tem como ter um relacionamento saudável. Às vezes a gente quer até dar um jeitinho assim, não, mas ele fez isso que eu não gostei, ela fez isso que eu não gostei, né? Mas é tão engraçado que lá, igual, por exemplo, eu tive o curso de noivos, né? E os ministrantes sempre falavam isso, olha, não adianta mostrar o dedo e não adianta falar, eu te avisei. Isso não pode, queridos, eu te avisei. Não, você tem que ser incentivador, você tem que saber conversar com o seu cônjuge, né? Igual o pastor Rodrigo falou, é aquele que, né, que está ali com você, porque é muito fácil quando a gente conhece uma pessoa e não convive com ela, não estar com ela, né? Não estar na mesma cozinha, não estar ali 24 horas na mesma sala, um quer assistir o jogo, o outro quer assistir filme, o outro quer assistir o filme aí, aquela bagunça toda. Mas quando nós estamos em Deus, temos que saber conversar, dialogar também, né? É verdade. Isso eu tenho aprendido muito. Porque eu tenho um pouco tempo de convertido, eu aprendi com Deus a me relacionar melhor com a minha esposa. Um relacionamento que eu não tinha antes, quando eu não tinha me convertido. E ela postou alguma coisa nessas redes sociais, agora foi terça-feira, fala sobre o eu te amo. Era uma dificuldade muito que eu tinha, e hoje, lendo a Bíblia, sabendo a palavra do Senhor, eu já estou aprendendo mais a falar eu te amo com ela, com meu filho, com a família. E Jesus muda. Se você quiser ser mudado, só aceitar Jesus, que Ele vai modificar a sua vida com certeza. Jesus muda sim, e muda para melhor. E dentro disso que o pastor Rodrigo falou, sobre a questão de lá atrás do relacionamento com Deus, a palavra do Senhor também nos fala de que nós nos veremos face a face. Por quê? Quando Deus criou o homem, a palavra do Senhor nos diz que ele vinha toda a tarde conversar com o homem. Aí você pergunta, tá aí, o que ele fazia o resto do dia? O homem tinha que viver consigo. Então, quando a gente olha para o espelho e fala assim, eu tenho esses defeitos, fica mais fácil você ter um relacionamento com o outro.
Porque você se conhece. Agora a pessoa que fica mascarando os defeitos que ela tem, achando que é perfeito, ela não consegue ser feliz. Ela não consegue se abrir para o outro. E às vezes até se fecha todo com medo do outro descobrir os defeitos dela. E isso é ruim, né? Porque o mais importante no relacionamento é você se abrir para que o outro possa te ajudar a melhorar. Porque o objetivo é esse, né? Porque ainda que Deus nos faça perfeitos, mas à medida que a gente vai crescendo, nós vamos criando defeitos, marcas, que o outro tem que vir e dar uma mexida. Então a presença do outro vai fazer com que a gente melhore. A gente tem que pensar isso, né? Eu não sou perfeito, minha esposa não é perfeita, meus filhos não são perfeitos, os meus amigos não são perfeitos, mas a nossa convivência, um vai consertando o outro, né? Vai tirando aquelas pontas, deixando a pessoa mais perfeita, mais pronta, né, para a vida. Então a gente tem que ter isso. Eu tenho que olhar para o espelho e falar assim, não, o que há em mim de errado? Não é mascarar, não, eu estou bem nisso, eu estou não. Porque a gente nunca está bem, nunca. A gente vai vivendo e consertando erros. Quando a gente chegar no ponto legal, Cristo volta. Mas então a gente tem que caminhar nessa prática. Eu tenho que me consertar. Eu tenho que me apropriar da perfeição de Deus. Então eu vou buscar nesse lado, vou buscar nesse outro lado, vou tirar essa parte, até eu conseguir falar assim, não, agora eu estou bem. Chegou uma outra perguntinha aqui pra gente. Também sobre relacionamentos, cônjuge. Que diz assim: como se relacionar de uma forma que um entende a linguagem do outro? Tem um livro chamado As 5 Linguagens do Amor. Se você não tiver, procure e vai ler. Mas é interessante porque é o seguinte, às vezes, vamos colocar na questão do cônjuge, né? Depois a gente explana isso aí para filhos e outras pessoas mais. Mas vamos supor que a Eliane goste de presentes. Eu, por exemplo, não gosto de presente. Não gosto nem que me dê parabéns quando eu faço aniversário. Não faço questão nenhuma. Mas eu faço questão de sorriso. Pessoa com cara fechada, para mim, dá problema. Eu tenho problema com isso. Então, eu gosto quando as pessoas sorriem. A Eliane gosta quando as pessoas lembrem dela. Então, é interessante que a linguagem do amor fala exatamente sobre isso. O que é precioso para o outro? Não é o que eu quero, não. É o que faz bem para o outro que eu tenho que observar. O que deixa o outro feliz? Agora vamos abrir esse leque. O que deixa o meu filho feliz? Porque meu filho não tem que ser igual eu só porque ele é meu filho, não. Porque filho de peixe é peixinho. Né? Mas filho de ser humano, filho de pastor, por exemplo, não é pastorzinho. Né? A gente tem que entender que os filhos são diferentes, são gerações diferentes. Né? E o mundo também coloca neles outro tipo de pensamento. O que o meu amigo, aquela pessoa que convive comigo, gosta mais? Não é o que eu gosto, às vezes. Então, quando a gente fala das linguagens de relacionamento, é eu saber o que o outro gosta. Porque pode não ser o que eu gosto. Às vezes eu sorrir para o outro faz toda a diferença. Às vezes um abraço para o outro é assim, o mundo abre. Mas às vezes o outro, só de você sorrir para ele, já maravilhas. Ele está feliz com isso. Às vezes uma pessoa fica esperando uma iniciativa, né? Sim. Assim, de você. Ela te vê e a primeira sensação que você tem, assim, é de querer abraçar. Agora com a pandemia não tem como abraçar, tem né? como. Mas de sorrir, dar um joinha, Uhum. né? Mas, igual o pastor Normandes falou, essa sensação de querer estar perto, muitas das vezes a gente fica esperando do outro, sendo que a iniciativa também pode ser da própria pessoa. Não ficar esperando o outro agir, não ficar esperando o outro sorrir e tomar a atitude. Queria pegar um gancho nisso que o pastor Normandes falou. Ele falou em relação até ao aniversário. Sim. Vamos dar uma polemizada aqui. Que ele não gosta nem que deem parabéns para ele no seu aniversário. Não faço questão. Mas não sei qual foi a realidade do pastor Normandes de quando criança, de quando, né, muitos irmãos. A gente não sabe, tem muito irmão dentro de casa, não tem como fazer festa. Imagine uma casa que tem 6, 7 irmãos. Né? Então, a prioridade do pai é o quê? Pôr alimento dentro de casa. Fazer uma festa, fazer algo diferente é quando dá, e era muito difícil. Nós entendemos a situação. Mas, em questão do relacionamento, tem coisas no nosso passado que, em relação a relacionamento, que nos trazem marcas e feridas até os dias de hoje. Entendeu?
não sei, provavelmente, não sei se essa é a realidade, mas o pastor Normandes não curte tanto o aniversário, porque nos seus aniversários não tinha como comemorar. Qual é a criança que não gosta de uma festa de aniversário? Qual é a criança que não gosta de ganhar um presente, que não gosta de ganhar um abraço? Então, quando você pode também crescer sem ter passado por estes momentos, esses momentos se tornam realmente dispensáveis na sua vida, não fazem parte da sua vida. Então, queridos, o que nós aprendemos com isso também? Que muitos pais hoje, muitas mães hoje, têm dificuldade de ter um relacionamento saudável com o esposo, ou com a esposa, ou com os filhos, porque tem uma abertura no seu relacionamento de feridas que foram abertas lá no passado, relacionamentos mal resolvidos lá no passado, ou de ver algo entre o seu pai e a sua mãe, e você cresceu com esse pensamento. Eu já vi casos de meninas e meninos que vivenciaram coisas no casamento dos seus pais, que falaram: eu nunca vou me casar, eu nunca quero ter um esposo, eu nunca quero ter uma esposa. Por quê? Relacionamentos mal resolvidos, relacionamentos a qual Deus não foi a base. Mas só que eu quero dizer para você que isso não te alcançou, porque uma vez que Deus é a base da sua vida, você pode ter um relacionamento, sim, saudável. Você pode ter, sim, uma festa de aniversário. Você pode, sim, se alegrar. Então, você me dá dinheiro de presente, eu quero, tá, querido? Então, o que nós entendemos com isso? Tem pais hoje em dia que têm dificuldade de dar um beijo no filho, de dar um abraço no filho, de falar para o filho: eu te amo. Por quê? Porque ele nunca recebeu isso do seu pai. Às vezes é até uma educação, né? Assim, que foi passando, e a educação que o próprio pai, a própria mãe recebeu, eles não conseguem demonstrar tanto o amor. Esse amor, não consegue demonstrar isso. Igual o Daniel acabou de nos relatar aqui, que agora que ele começou a conversar isso com a Kenny, de falar. Isso. Mas é uma coisa que você pode mudar na sua vida. Se você quiser mudar e se prontificar a mudar, você consegue fazer, você consegue mudar a sua realidade, a realidade da sua família. Coloca Cristo no centro e uma força de vontade que você vai conseguir falar um eu te amo, você vai conseguir dar um abraço melhor, você vai conseguir, quando sua esposa chegar do trabalho, você vai conseguir conversar sobre o dia dela ou sobre o seu dia. Isso tudo nós estamos aprendendo. Glória a Deus e graças a Deus. Verdade. A gente até teve um comentário aqui que diz assim: no próximo aniversário dele, vou mandar um bolo. Falou para você, Normandes, Anice Tolentino, tá? Te deu um recado. Minha tia, vamos cobrar. Ô, queridos, dentro disso que o pastor Rodrigo falou, é tão interessante que tem um livro chamado Mulher Mal Amada, Mal Resolvida. É de um médico, eu acho que ele é otorrino, não sei. E é tão interessante, queridos, que os filhos, ele vem nos pais aquilo que ele quer lá na frente. Então, por exemplo, a menina, ela quer um marido que tenha a característica do seu pai. Não característica física, mas o jeito de tratar. Então, se o pai é ruim, ela vai assim: não, eu não quero nenhum homem que pareça com meu pai. Então ela vai procurar outro. Então, mas se o pai é aquele carinhoso, atencioso, ela vai procurar no homem essa atenção. Vai procurar esse. Então ela quer ser uma princesa, porque o pai dela tratava ela como princesa, então ela quer ser tratada como princesa. Então um homem bruto e tal, ela vai correr, né? Ainda que o sentimento dela comece a brotar e fala assim: não, ele é bonita, ela vai correr porque ele não traz aquilo que o pai tem. E o filho é a mesma coisa. Se a mãe é aquela mãe atenciosa, carinhosa, ele vai procurar uma esposa desse jeito. Aquela mulher que bate de frente com ele não vai querer, porque não serve, né? E é tão interessante que o Cláudio Duarte fala sobre isso, sobre a questão da mulher hiena, por exemplo, que na matilha, né, das hienas, a fêmea que manda. Então o cara recebe lá, está na casa dele, o pai é que manda, o pai é que direciona a casa e tal. Aí ele casa com uma mulher onde a mãe dela que mandava. Vai dar um problemão danado. Né? Por quê? Porque não dá certo. Um vai bater de frente para o outro, vai discutir um com o outro direto, até um baixar a cabeça. Porque os dois vão querer ficar com o tupete alto e falar assim: não vou calar. Não vou. Aí
Como o Rodrigo diz, não né? vai para frente. Cada um tem que saber O seu papel no relacionamento. Tem que saber o seu senão papel. vai dar problema. Né? O cara passivo pode tranquilamente casar com a mulher, não tem problema, porque ele é passivo. O problema é quando o cara é ativo e a mulher é ativa também, pronto, aí é problemaço. Né? Mas ainda que ele seja um homem passivo e a mulher seja bem ativa nas suas relações, ele ainda tem que ser o líder da casa. Eu sou um homem muito passivo, então eu sou bem tranquilo. Eu tenho uma esposa hiena em casa, mas a hiena ela tem que baixar pro leão, não é? Com certeza. Eu sou o leão da minha casa, mas quando convém, deixa a hiena falar, deixa a hiena rir à vontade, mas a último rugido é sempre do leão, né? Então cada um tem que saber o seu papel dentro do relacionamento. A gente teve um comentário aqui também que diz: às vezes não conseguimos dar o que não recebemos. Que Jesus traga essa sensibilidade em nós. Isso é um problema. Esse problema está exatamente no ponto de eu só posso dar aquilo que eu recebo. Isso é errado, isso é antibíblico. Tá? Porque a palavra de Deus mesmo fala o seguinte: não foi vós que me escolheste, eu escolhi a vós. Então, ou seja, eu só posso dar aquilo que eu tenho, não é que eu recebo, não é que eu tenho. Eu tenho que ter amor em mim para que eu possa dar amor. Então não tem esse negócio de, se a pessoa não me ama, eu também não amo. Não, isso está totalmente fora da Bíblia. Eu que tenho que dar. E se eu começar a dar em troca, aí é troca. Aí não funciona com Deus. Porque se você tentar amar Deus em troca de alguma coisa, Ele não vai aceitar o seu amor. Não vai mesmo. Então, assim, com Deus é o seguinte: você me ama. Pronto. Esse é o primeiro passo. Se você começar a amar o Senhor, eu vou amar porque Ele vai me abençoar, porque Ele vai abrir as portas, porque Ele vai me... Não. Você ama a Deus porque você ama a Deus. Nada em troca dá certo. Não dá certo. Mas aqui nós vemos em questão da troca de um relacionamento. Por exemplo, uma pessoa que nunca recebeu um eu te amo, nunca recebeu um afago no rosto, nunca recebeu um carinho. Uma pessoa dessa, assim, se não for pela misericórdia de Deus, ela tem como oferecer carinho para alguém? Porque, como eu falo na questão da misericórdia de Deus, quando a gente fala que Deus é a nossa base, digamos que é uma pessoa que não tem Deus ainda na sua vida, sim, não conheceu a Cristo, então se ela passa por uma situação como essa, é muito difícil ela saber contornar essa situação de dar amor. Porque nós entendemos o seguinte: a partir do momento que você tem Cristo na sua vida, ainda que você nunca recebeu amor, mas você recebeu o amor de Cristo, você automaticamente passa a ser uma fonte que vai jorrar o amor de Cristo. Então você vai saber lidar com essa situação, você vai saber, uma hora ou outra você vai saber falar eu te amo, você vai saber passar a mão na cabeça de alguém, dar carinho. Mas se você não tem Cristo na sua vida, você ainda não experimentou o amor de Cristo, se você não experimentou o amor de Cristo e você nunca teve um amor na sua vida, é muito difícil de você dar aquilo que você não recebeu. E é uma coisa difícil de explicar. Você não sabe o tempo que você consegue falar eu te amo, você consegue dar um amor. Cristo transforma sem você perceber. Você vai recebendo e vai dando. Vai passando. Na hora que você já viu, Cristo já tomou conta de você. Faz parte da sua vida. Faz parte. Agora... eu entendo isso que o pastor está falando. Sim, desde que a pessoa venha de fora do relacionamento sem isso. Isso. Né? Aí, ou seja, você já veio... Vou citar um exemplo. A minha família. Meu pai, eu nunca vi falando eu te amo. Ele não fala. Ele não fala porque ele não aprendeu, porque ele teve problemas quando era criança, o pai foi embora e tal. Então ele não aprendeu isso. Ele teve que ser homem a partir dos 8 anos de idade, trabalhar para cuidar da casa. Então ele não aprendeu esse tipo de coisa. Então ele não fala. Né? Mas eu sei que ele me ama. Eu sei que ele ama todos os filhos. A dedicação dele demonstra que ele ama. O problema é quando eu quero cobrar do outro que não vivenciou isso. Aí é um problema. Que parece que é o que a pessoa colocou ali. Porque, por exemplo, dentro do que você falou, a pessoa lá não conhece a Deus, daí não teve essa família, né, demonstrando esse carinho, esse amor, falando e tal. Aí ela casa com essa pessoa. Se essa pessoa não tem Deus, e se essa pessoa não teve uma família que demonstrasse isso, não falar sobre isso, ela também não vai falar. Só que eu também não posso cobrar dessa pessoa isso pesado. Eu não posso ficar no pé, não, a pessoa não me ama, a pessoa não fala, porque a pessoa não aprendeu. Qual que é a minha obrigação? Que aí a gente entra na questão do relacionamento, do namoro, a necessidade de namorar. Porque o namoro, você vai conduzir isso aí. Você vai mostrar essa realidade. Você vai mostrar a pessoa, você vai falar com a pessoa, não, eu te amo.
para provocar a pessoa a falar isso com você. Ela pode ser mudada, com certeza. Né? Ela pode ser mudada. Você vai provocar a pessoa a começar a falar isso. Agora a pessoa vai cobrar isso depois do casamento, já é problema. Entendeu? Ou seja, namorou 1 ano, 2 anos, 3 anos, sem cobrar. Casa, aí quer cobrar, aí fica difícil. Você cobra antes. Né? Por exemplo, eu tenho uma colega que ela casou com um cara que a mãe colocava comida no prato para ele. O cara com mais de 20 anos. Né? Ele tomava banho, a mãe pegava toalha, tal. O casamento deles durou nem 5 anos. Eles casaram e separaram. Por quê? Porque ela chegava do serviço, ele chegava primeiro. Ele tomava banho, a toalha ficava lá. As roupas ficavam na sala. Ele não mexia na comida. Ela que tinha que chegar, pegar a toalha, pegar os tênis, fazer comida. Ela foi cansando aquilo. Ela falava, mas ele não mudava, ele cansou, separou que... Né? Outro caso. Mas qual que era a obrigação dela no namoro? É já mostrar isso assim, ó. Aprende isso. Por quê? Porque ela não é empregada. A esposa não é empregada do homem. Entende? Da mesma maneira que não quebra o braço do homem, ele trabalhar a semana inteira, pagar as contas, a mulher ficar dentro de casa, ele ajudar a mulher a lavar uma vasilha dentro de casa no sábado, no domingo. Não vai quebrar os braços dele. Varrer uma casa. Não vai fazer mal para ele. Eu trabalho a semana inteira, eu que pago as contas. Não interessa. Ele pode ajudar em casa. Né? Então, o relacionamento tem que ter isso. Né? Eu não posso cobrar do outro que ele não tem. Não tem como. Eu tenho que ensinar ele isso. Se eu aprendi, eu vou ensinar. O objetivo do relacionamento é exatamente isso que eu falei. É você ensinar o outro a trampar as brechas que ficou na vida do outro. Porque senão não é relacionamento saudável. A presbítera Geni até comentou que devemos dar espaço para Jesus tratar-nos, ainda que não recebemos quando criança, lembrando que Ele nos amou primeiro. Verdade. Né? E a pastora Janete disse, o Daniel é a prova viva que onde Jesus entra, Ele transforma. Amém. É verdade, amém. Glória a Deus. Né? Então, vamos lá para uma próxima pergunta, queridos, que diz assim, saber se expressar, falar o que pensa de uma forma mais cautelosa, sem prejudicar o outro. A verdade. Quando você... Não. Da mesma forma, tem como você falar sem magoar o outro, mas sempre falando a verdade. Entendeu? Quando você tenta mascarar uma situação para poupar o outro de alguma coisa, mais à frente, ele pode descobrir que aquilo que você falou para ele não é a verdade, e aí vai doer mais. Né? Mas a questão da fala, nós temos que ter sempre uma preocupação, porque aquele que está falando, ele está entregando. E aquele que está ouvindo está recebendo. Né? Pode ter um ruído nesse meio espaço. Eu posso falar com o Daniel que é A, mas ele pode entender que é B. Nós fizemos um curso de casais aqui na igreja, com os missionários Haldson, Silvana, Carla e Marcos, e chegou um momento que nós tivemos que abordar esse assunto da fala em qualquer relacionamento que seja. Entendeu? Porque muitas das vezes tem pessoas que tomaram bomba em interpretação de texto. Porque você não interpretou bem. Você não interpretar bem o texto, se você não entendeu bem o texto, você não tem como responder as perguntas. Então, uma chave que nos foi dada, uma arma que nos foi dada para que a gente nunca caia nessa armadilha da interpretação, é sempre essa. Você falou algo, você perguntar, não tem problema de perguntar. Foi isso mesmo que você quis dizer? Não, você realmente quis dizer que eu estou gorda ou você quis dizer que minha roupa está um pouquinho apertada? Você quis dizer que eu sou gorda ou que eu sou fofinha? Você quis dizer o que com isso aí que você disse? Você disse que eu grito ou que eu falo alto? Não, eu disse que você fala alto. Eu não falei que você gritou comigo. Isso pode mudar muita coisa, sabe por quê? Porque você entende, do jeito que você entende, você responde. E muitas das vezes o seu cônjuge não está falando com você de uma forma agressiva, mas você entendeu
que aquilo foi de forma agressiva e você vai responder de uma forma agressiva, aí sim vai causar um problema, vai causar uma situação que poderia ter sido remediada com uma simples pergunta. Foi isso que você quis dizer? Não, foi isso mesmo que eu quis dizer. Ainda assim, você tem que tratar a situação com temperança, com situações. Queridos, nós temos que lutar todos os dias contra esse sentimento de dá cá, toma lá. Entendeu? Assim, nós temos que lutar, nós temos que respirar, contar até 10. Se der 10 não deu, conta até 20. Sai de perto, dá uma voltinha. Sabe por quê? Porque isso vai evitar muita coisa, muito constrangimento. Sabe? E a última pessoa que você quer machucar é você mesmo. Porque você tem que lembrar que o seu cônjuge, aquele que você está tendo um relacionamento com ele, faz parte de você. E quão difícil é. A pior coisa que tem é quando você machuca alguém com palavras e para consertar é difícil. E é difícil. E eu estou aprendendo até isso quando a minha esposa está com TPM. Eu estou aprendendo até isso, pastor. Tem dia que ela chega da TPM, ela já chega brava, já tem um discernimento, já sei mais ou menos. E deve estar na TPM, então vou ficar mais tranquilo aqui, ganhar o meu tempinho aqui, respirar até 10, porque eu não posso bater de frente, porque senão dá o que você falou. Queridos, é interessante porque, como o pastor Rodrigo falou, além de você ter que, primeiro, a verdade sempre, né, sem tentar enrolar ou mascarar, ouvir bem, ter certeza do que você ouviu, e também não ser passivo. Tem pessoas que fogem da discussão. Isso também é ruim. Se existe um problema, resolva o problema. Não fica fugindo. Ah, não, deixa para lá. Não, deixa para lá, depois vai voltar. Se você deixar para lá, no outro dia volta. E pode voltar com outra coisa. Né? É interessante que Jesus, ele coloca numa das passagens, ele fala assim, ó, não vos preocupeis com o dia de amanhã, que cabe ao seu dia o mal. Então, ou seja, se você deixa para lá o de hoje, ele pode vir amanhã com mais um, aí vira 2. Então não deixa para lá. Não seja como o pastor Rodrigo, seja calmo, tranquilo, temperança para ouvir. Quero ter certeza, foi isso mesmo que eu ouvi. Resolva o problema. Não seja passivo e fale assim, não, deixa para lá. Porque vai voltar, e quando voltar, você vai querer discutir uma coisa que já passou. Aí é pior, porque já passou. Né? Então a gente tem que ter isso em mente. O pastor Vilmar até comentou aqui, uma palavra dita é como saco de penas lançadas ao vento. Apanhá-las e colocá-las no mesmo recipiente novamente é impossível. Precisamos pensar antes de falar. Fica a dica. É verdade. É verdade. Né? Gente, tem que prestar bastante atenção nisso. Queridos, estou vendo que os irmãos estão muito caladinhos, o senhor está comentando. Você que está vendo aí, quer mandar alguma pergunta, pode ficar à vontade, queridos. Às vezes estão com medo de perguntar e estão me expondo perguntando. Não, de forma Querido, alguma. pode perguntar que o Rodrigo vai responder tudo. Isso, o pastor Rodrigo está aqui para isso. Um amigo meu queria saber isso. Dá super certo. A minha tia, a minha prima. Minha tia está aqui perguntando se... Minha prima. A gente vai entender. Que meu vizinho. Pode mandar que o pastor Rodrigo está aqui para isso. Opa! E tem muita gente aqui também parabenizando o Daniel, falando que o Daniel está aprendendo direitinho, que o nosso irmão Daniel está de parabéns. Isso aí. Está aprendendo, Daniel. Glória a Deus. Só que vocês não viram ele cantando ainda. Isso. É um dom que a gente está aperfeiçoando aqui nele, Deus vai mover. Isso aí. Ai, queridos, já estamos quase, no nosso horário de terminar. Mas eu quero dizer para vocês que o bate-papo vai continuar, né? Nós não conseguimos abordar todos os temas que nós conseguimos, que nós, pautamos, preparamos para vocês, tá? Mas a gente quer falar, sim, nós temos mais assuntos para falar, não somente de cônjuge, de relacionamentos, mas a gente quer falar também de amizades, de filhos, de perguntas sobre filhos. Você pode ficar assim à vontade para perguntar, Infelizmente hoje a gente vai ter que encerrar, porque depois de 1 hora o Facebook
começa a travar e a gente quer passar algo de qualidade para você e para sua família. Mas esse bate-papo vai continuar na próxima quarta-feira, tá? Então, você que quer, pode nos mandar, pode procurar o departamento de mídias da igreja, de comunicação, eu, a Kênia, a Cacilene, ou se às vezes vocês, né, não têm tanta intimidade com a gente, pode mandar para os pastores também, não tem problema, eles estão aqui com os celulares conectados. Sim. Para o nosso irmão Daniel, que contou bastante testemunho hoje a gente aprendeu, ele é própria prova viva do agir de Deus, que Deus transforma. Verdade, não é? Transforma para melhor. Então, nós queremos agradecer você que abriu as portas da sua casa para receber essas palavras, para aprender mais, porque a nossa vida é assim, né? É aprendendo mais com os nossos pastores, aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, porque nós precisamos de melhorar muito, dia após dia. Né? E tem muitas coisas que nós precisamos crescer e enriquecer-se na palavra. Amém? Vocês querem dizer algo? Pode ficar à vontade. Queremos agradecer a você, né? Que Deus possa abençoar você e possa direcionar você através da palavra do Senhor. Amém? Tudo que nós falamos, tudo que qualquer pastor, qualquer liderança falar, né? Observe bem a palavra, porque tudo que nós falamos tem que estar baseado na palavra, senão não tem valor. Amém? Então, fique atento a isso aí, né? Nós falamos, nós colocamos opiniões humanas e colocamos opiniões espirituais, mas siga sempre a palavra, observe bem a palavra, porque é a palavra que nos dá a base para falar com vocês. E sem a palavra de Deus, não temos resposta para nada. Amém? Amém. Um debate maravilhoso, uma experiência nova para nós, gostei muito, né? É uma forma que nós tivemos para abranger, para falar do amor de Cristo, né, através do relacionamento, porque, queridos, nós temos que ter relacionamento, porque se nós não amarmos ao nosso irmão, se nós não amarmos o nosso próximo, não tivermos relacionamento com ele, não tem nem como dizer que é falso, mas não tem como ter um relacionamento com Deus. Não tem como você dizer que você ama a Deus, que você serve a Deus, se você não consegue ter um relacionamento com o seu irmão, se você não consegue amar o seu irmão. Então, muitas das vezes, momentos como esse é para abrir os nossos olhos, para que nós possamos refletir para que caminho eu estou indo, o que eu estou fazendo. Gente, eu tenho problema com os meus vizinhos, eu tenho problema com a minha família, eu tenho problema com os meus irmãos, eu não tenho um bom relacionamento com meus irmãos de sangue. Se eu tenho problema com os meus irmãos de sangue, não tenho um bom relacionamento com ele, será que eu tenho um bom relacionamento com Deus? Eu duvido. Eu acho muito difícil. Se você não se relaciona bem com pessoas, se você não relaciona bem com o seu próximo, é muito difícil você se relacionar bem com Deus. Não pela parte de Deus, porque Deus está pronto ao relacionamento com o homem, mas você não consegue se relacionar com Deus, porque você não atinge um princípio, que é o princípio de amar o seu próximo. Então, fica a dica aí, faça uma autoanálise na sua vida. Se você não tem um bom relacionamento com A ou com B, pode olhar que aí tem. Pode olhar que o seu relacionamento com Deus não é tão bom assim. Né? Porque isso aí pode ser um termômetro para a nossa vida. Se nós não temos um bom relacionamento com pessoas, como nós vamos nos relacionar com Deus? Né? Então, quando nós temos um bom relacionamento com pessoas, pode-se dizer que nós temos um bom relacionamento com Deus. E não tem dessa de você não consegue, não. Você pode trabalhar isso em si próprio, que você vai conseguir, você consegue. Não tem dessa de eu não consigo falar eu te amo, eu não consigo abraçar. Você consegue. Se não conseguir, procure na Bíblia, que ela vai te ensinar. O livro da vida te ensina tudo. Amém? Esse menino tá bom demais, tá? Que é isso, hein? Deus é bom. Queridos, muito obrigado por você, né, que ficou aí até o final assistindo a gente. E queremos frisar para vocês, curtam a página, né, compartilhe os devocionais, faça o seu grupo, sala de vídeo, né, esse bate-papo como hoje fazem muitas pessoas refletirem sobre os ambos relacionamentos. Assim como o pastor Rodrigo falou, se nós não estamos nos dando bem, né, com os nossos relacionamentos e o nosso relacionamento com Deus, como é que vai ficar? Né? Então é algo para você se refletir.
E você que não mandou sua pergunta, pode mandar, mande o seu comentário. Não fique com vergonha, não queremos te expor, mas queremos te ajudar a você se relacionar mais. A se relacionar, melhorar o seu relacionamento com aqueles que estão próximos a você. Nós agradecemos muito e desejamos a todos uma ótima noite. Aleluia. Gostaria de orar por você, para nós terminarmos. Pai querido, nós te adoramos, te engrandecemos, te agradecemos por cada família, por cada relacionamento, por cada pai, por cada mãe, por cada filho. Pai querido, abençoe nossas vidas, nossas casas, os nossos corações, nos dando entendimento e graça para agir conforme, ó Deus, o teu Filho tem nos ensinado o amor verdadeiro, o amor que não busca troca, o amor que não busca o interesse próprio, mas o amor que busca mudar situações. Pai querido, nos muda de dentro para fora, assim como Cristo tem nos ensinado. E que o amor de Deus Pai, a graça e as doces consolações do Espírito Santo estejam reinando sobre as nossas vidas, hoje e para todos sempre. Amém, amém e amém. Graça e paz e uma ótima noite para todos. Boa noite. Até a próxima.